Olá, meus nobres amigos inscritos e membros do canal Spook Houses Casas Assombradas. Ó. Novridge! Jogadores de Airsoft, morro de inveja. Meu amigo Novridge. Vamos lá, hoje nós vamos bater um papo. Eu queria botar uma pedra nesse assunto. E tem muitos paraquedistas que vêm aqui e encher meus pacová, como diria minha avó. Eu quero colocar uma pedra nesse assunto e toda vez que alguém vier me ofender dentro desse critério, eu gostaria muito que os inscritos encaminhassem esse vídeo que eu vou falar agora para essas pessoas, porque eu não vou mais perder tempo discutindo, eu estou tratando muitas pessoas ao longo do dia e o meu viés é realmente ajudar as pessoas e não perder meu tempo com hater. Acabou, não vou perder mais meu tempo com isso, tá? Sempre eu escuto as pessoas vindo até mim dizendo: tio Spook odeia as religiões, ele mete o pau no cristianismo, ele mete o pau no judaísmo, ele mete o pau no islamismo, ele mete o pau na Umbanda e pior, eles falam que eu meto o pau no candomblé. E é engraçado, né? Porque assim, quando a gente vê a pessoa falando algo desse tipo, a gente tem vários pontos de vista a serem tratados. Ou a pessoa ela tem o recalque e não ela mesma tem um viés preconceituoso, e aí ela me culpa por aquilo que ela é, como diria Freud, né? Então, a gente predetermina essas relações que nós temos culpando os outros, né? Ou elas mesmas não têm a menor noção da religião que elas seguem. Veja, eu nunca falei de candomblé no meu canal. Aí as pessoas vêm falar que eu falo mal do candomblé. Não tem um vídeo que eu falo do candomblé, porque eu nunca estive no candomblé. E aí a gente entra no limiar entre a burrice e a ignorância, tá? Ignorância é um fato de desconhecer. Eu sou ignorante como montar um foguete e mandar para a Lua, completamente ignorante. Eu não sei como fazer isso. Isso daí não é uma vergonha. Simplesmente eu não sei como. Burrice é perfazer, então, insistir no erro. Então, é diferente. Aquelas pessoas que insistem em falar besteira, elas são burras, elas não são ignorantes. Então, quando eu falo para a pessoa que ela está sendo burra, ela fica brava comigo. Mas não é que eu estou te ofendendo, eu simplesmente estou falando algo que é real. Eu nunca falei de candomblé no meu canal. Quando eu passei por mais de 30 anos de estudo de religiões, eu me dei o direito de mostrar para as pessoas coisas boas e coisas ruins daquilo que eu vivenciei. Tá? Tem coisas muito legais? Tem. Eu obviamente fui batizado dentro do catolicismo, fiz todo o processo de primeira comunhão e tudo mais, frequentei a igreja, segui a igreja e eu vi que não tinha o porquê, não vi fundamentos naquilo. Tinha que ler um livro para poder predeterminar algumas coisas e um livro de história. Eu falei, não tem o porquê. Abandonei aquilo e fui fazer outras coisas da vida, fui para o espiritismo, frequentei por 10 anos o espiritismo kardecista e a Umbanda. Eu trabalhava simultaneamente nos dois. Por quê? Porque existe uma comunicação entre os dois, até porque o espiritismo kardecista, quando surge no século XVIII e XIX, veio para o Brasil, ele entra num sincretismo religioso junto com a igreja, e dentro do espiritismo kardecista advém a Umbanda. A Umbanda surge por um centro espírita kardecista em Niterói. Ela começa a ser formada com essa ramificação. Da mesma maneira que a Quimbanda, ela é uma ramificação da Umbanda por ser então o braço esquerdo, de acordo com todo o material acadêmico que eu já trouxe para vocês. Fui da Quimbanda? Não, por quê? Porque eu não sigo preceitos de religiões que maltratam animais, que degolam animais, que matam animais. Eu não gosto disso. Então eu não vou frequentar uma religião que age de acordo com uma coisa que eu não gosto. Simples assim. Ponto. Agora vamos lá. Muitas pessoas chegam para mim e falam: tio Spook não gosta do cristianismo. Ao contrário. Todas as religiões elas surgem dentro de um momento da sociedade. Todas têm um fator extremamente importante dentro de um aspecto social, dentro de um aspecto político e econômico. Claro, claramente tudo isso envolvendo cultura. Quando a gente vê a formação, então, da Igreja Apostólica Romana, que é um marco excepcional para a história, ela surge 50 dias após a crucificação de Jesus, que é uma representação judaica.
Ele então, a igreja, toma como alicerce um símbolo judeu para ser o seu mártir. Utilizando-se então de preceitos de Paulo, Pedro e Tiago, que eram os ditos apóstolos, que começam a fundamentar teses sobre o que eles então predeterminam para uma religião, que origina-se então a Igreja Apostólica Romana. A Igreja seria uma assembleia, a união de pessoas, apostólica por apóstolos e romana dos romanos, os mesmos que mataram e dizimaram o povo hebreu. Esses caras, então, eles passam a escutar a palavra dos apóstolos e começam, então, a originar uma religião marginalizada naquela época. Pois os romanos, vindo, então, de um panteão greco-romano, eram contra esse tipo de surgimento de uma religião que, então, afrontaria eles. Historicamente, a gente tem que explicar os fatores, mas as pessoas elas não buscam ler, elas não estudam. Por isso que eu fiz pós-graduação dentro de docência e ensino religioso, pós-graduação em teologia comparada, sistemática, pós-graduação em hermenêutica, para poder entender isso, além da história do cristianismo. Ou seja, eu passei por um ano de estudos junto a faculdades para ter o certificado que me dá o respaldo acadêmico para falar isso. Todos os fatores que envolvem a história da igreja, que foram 7 momentos extremamente importantes para a história, desde a disruptiva da igreja, face então aqueles ditos puritanos que foram afrontar a estrutura da igreja, né, e criando as ramificações então das igrejas mais ortodoxas, seguindo então o que nós vemos na Escócia, na Inglaterra, fugindo para os Estados Unidos, criando então a batista, a presbiteriana, a metodista, dando origem, então, às neopentecostais, e toda essa ramificação é extremamente importante para a história. Então, o meu viés não é contra a religião. O meu viés é contra aqueles que se escondem atrás da religião. Onde você tem pastores e padres pedófilos, misóginos, com influências políticas, porque toda a constituição da igreja é um fator político. E é isso que as pessoas nunca estudaram. E eu não vou ficar repetindo no box do vídeo esses fatores. Por que acontece a queda da igreja? Por que os cristãos foram perseguidos? Porque eles tentaram dar um golpe de Estado frente aos imperadores. 6 grandes imperadores se reúnem, então, para caçar os cristãos que tentaram tirar o poder do Estado para colocar o domínio para a igreja. A igreja já tinha poder sobre as pessoas, sobre os romanos, face então o Constantino em 324, 327, que diz que então os cristãos eram legais e que seria interessante o Império Romano protegê-los. Por isso que a igreja cresceu tanto, porque à medida que o Império Romano se expandia, a igreja ia por detrás. Só que Paulo, Pedro e Tiago impunham então o viés da obrigatoriedade do culto ao Deus cristão e a Jesus como seu Salvador a outras religiões. E como as outras religiões não tinham por que seguir aquilo, eles matavam as pessoas. 3 milhões de pessoas foram mortas por dizer não à igreja. Tudo isso é um fator cultural para a gente poder entender como se alicerçam as igrejas hoje. Hoje você vê pastores e padres com viés político tentando, então, determinar para quem os fiéis têm que votar. Viés homofóbico, misógino, racista e pedófilo. Então o meu problema não é a formação da igreja, pois dentro de um cunho acadêmico é maravilhoso o estudo da igreja. O meu viés é contra aquele que está no púlpito, dentro de uma estrutura, e que prega homofobia. Se aquela igreja, seja uma batista, por exemplo, em cima do seu púlpito tem um padre, leia-se pastor, perdão, né? Tem um pastor da igreja batista, falando então sobre misoginia, e ele então sofre uma sanção do Estado, ou seja, o Ministério Público vai lá e derruba esse cara, ou condena esse cara, essa igreja tinha que ser demolida. Por quê? Porque é um viés da igreja. Aquela igreja, aquela instituição, aquela sede está, então, enviesada. Ela está afetando toda uma estrutura social, pois ela está pregando para 100, 200, 300 pessoas que estão escutando, acreditar, então, que a homofobia é uma doença
E essa homofobia, então, tem que ser combatida com a morte, como aconteceu com o Sr. Valadão, na igreja Lagoinha, né, a Batista Lagoinha, nos Estados Unidos. Qual que é o viés? Destruir aquela merda. Por quê? Porque ele está pregando uma doença. Que doença? A doença mental dele. Ele está utilizando-se de palavras que poderiam ser benéficas às pessoas, mas ele está imputando dentro de um discurso palavras de ódio. O que vê, então, isso dentro de uma programação neurolinguística, o qual eu vou falar sobre certas coisas e eu coloco adendos para que as pessoas entendam que aquilo lá deve ser combatido com a morte. E isso aconteceu. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado. O meu viés não é sobre a estrutura da igreja. Meu viés são aqueles que estão no púlpito, envenenando a cabeça daquelas pessoas, utilizando-se de preceitos de Cristo. Paulo, Pedro e Tiago deturparam os preceitos observados por Cristo. Eles criam outro viés dentro das suas estruturas, inclusive obrigando as pessoas a trabalhar de sábado, o qual Cristo utiliza-se falando, não, as pessoas têm que ficar com suas famílias. O importante é o viés familiar. E Paulo fala, não, temos que trabalhar de sábado. Então você, meu amigo cristão, que está brigando pelo seu viés de, não, eu não quero trabalhar de sábado, cala a sua boca, você vai ter que trabalhar de sábado, porque a sua igreja fala que você é obrigado a. E aí você vê pastores e padres falando, não, somos obrigados a trabalhar de sábado, pois é um preceito pré-determinado pela igreja. E por Paulo, você então tem que engolir. Entendeu? A estrutura, ela é muito boa para o estudo, para aprendizado, para, então, o entendimento. Todas as religiões têm um fator maravilhoso histórico. Porém, os seus representantes não. Os seus representantes, eles são ruins. Bem ruins. Tá? Agora, vamos lá. Quando eu falo sobre o kardecismo, eu sempre falo para as pessoas, né? As pessoas chegam para mim e falam, tio, o que você acha do espiritismo? Você tem que ser espírita, você tem que entrar e vivenciar aquilo. Ah, mas eu tenho medo. Eu sinto, cara. Todas as religiões, elas partem de um fenômeno estudado academicamente chamado fenomenologia. Esse fator de fenomenologia foi muito tratado por Mircea Eliade, por exemplo, em seus livros, onde as pessoas têm que vivenciar o experimento religioso. Cara, presta atenção, eu estou falando para as pessoas, adentrem as religiões, pois é legal isso. Eu não estou falando mal, eu estou falando adentre. Todos os meus vídeos do canal, todos, eu deixo bem claro, dizendo vão para as religiões. Veja, qual é a lógica de eu falar para a pessoa que a religião é ruim, sendo que eu falo para as pessoas adentrem as religiões. Quando eu falo, então, para as religiões, então, que detêm o viés dentro do conceito de espíritos, por exemplo. Então, no século XVIII e XIX, quando surge Allan Kardec, com a sua ideia sobre o espiritismo, a formalização, ele junta um popurrí de outras religiões, junta e joga em cima da mesa e fala, é isso que eu quero. Então ele pega conceitos de outras religiões sem menor noção do que é. Então pega a noção de karma sem saber o que é karma, pega conceitos espíritas de outras religiões sem mesmo conhecê-las. E ele pré-determina o que ele quer. Ok. E ele compõe, o livro dos médiuns, o livro dos espíritas, compõe todo o conceito da sua religião, mas ele tem um viés de uma classe média alta, e geralmente muito alta, qual ele achava então que todo o seu material deveria ser dedicado somente às pessoas da elite. Pessoas de baixa renda não deveriam ter acesso a esse tipo de informação. E isso é dito nas obras espíritas dele. Quando ele fala isso, ele fala que os livros dele deveriam ser vendidos por preço acima dos livros de medicina. Não obstante a isso, ele predetermina que as pessoas que têm uma pele escura é porque elas são manchadas pela sua alma. Ou seja, a sua alma é suja, é manchada. Ou seja, negros possuem então a sua alma suja, pois eram criminosos em vidas passadas, ou eram assassinos, ou eram pessoas ruins. Então ele predetermina que todos que nascem com a cor escura, eles são ruins. Isso é racismo. Existe hoje um documento que trafegou pelo CONAR referente à retirada das obras espíritas face exatamente o cunho racista, para você ter uma ideia. Então é complicado quando a gente adentra uma religião o qual ela tem um viés racista. O seu criador
ele tinha um viés racista. É complicado. Ou quando o seu criador, ele trata somente o espiritismo para uma elite. Na Europa, o espiritismo ele foi reduzido praticamente ao pó, a pó. É quase nada o percentual das pessoas que acreditam no espiritismo como religião. Acreditar em espíritos é uma coisa, acreditar no espiritismo, na religião, é outra. Ele, quando vem para o Brasil, ele se alicerça para poder sobreviver. Então ele se alicerça onde? Na igreja. Utilizando-se então de preceitos com imagens de Jesus, com estruturas muito parecidas com uma da igreja. Então, ele trata esse princípio em paralelo. A igreja, então, que não faz o princípio do culto aos mortos, vamos colocar dessa maneira, embora tenha a missa de sétimo dia, embora nós tenhamos, então, a Semana dos Mortos, né, onde as pessoas vão até os cemitérios, zelam, então, pelos seus mortos, levam flores ao túmulo e tudo mais, eles não têm o preceito de falar com os mortos. O espiritismo tem. Então ele chega para o cristão e fala, você quer falar com o seu parente morto? Vem para cá, eu te ajudo nisso. Ok. Eu fiquei muitos anos no espiritismo kardecista e eu vou te falar que é uma coisa muito legal. Os fenômenos são legais. Quando você participa, então, de um ritual de desobsessão, é muito interessante. Quando você aprende a dar o passe magnético, é muito legal. Quando você está dentro da comunidade espírita, é muito interessante, vale a pena. Vale a pena vivenciar o fenômeno espírita. Mas a gente tem que saber os pormenores dos erros. Da mesma maneira que nós sabemos, então, da igreja, eu preciso saber os pormenores do espiritismo. Eu preciso saber a história do espiritismo. Não adianta cagar regra e ser fanboy de uma religião, sendo que uma hora isso vai se voltar contra você. Eu preciso pegar os livros e entender como ela foi criada, os princípios da criação. Ótimo! Existem erros hoje dentro do espiritismo? É óbvio, mas de novo, constituídos por quem? Pelos médiuns. Aqueles que se autodenominam médiuns, existem muitos na internet. Eu não sou médium, eu fui médium, eu não sou médium. Eu larguei isso quando eu saí do espiritismo, pois era então uma habilidade adquirida e não utilizada dentro do preceito de outra religião que eu sigo. Quando então nós temos pessoas que hoje estão sendo criticadas pelas psicografias supostamente falsas, quando nós temos disputas entre médiums, por quê? Porque eles descobriram que existe poder ao manipular as pessoas. Aí nós temos um grande problema. Por quê? Existem médiums que fazem trabalhos magníficos fechados dentro dos seus centros ou templos ou casas espíritas, trabalhando em pró à sua comunidade. Não precisam de notoriedade, não precisam de fama, como um preceito visto pelo próprio Allan Kardec. Eles fazem o trabalho de formiguinhas atendendo as pessoas. Ótimo. Ligou a câmera, fala com as pessoas, os canais passam a ser monetizados, as pessoas começam a vir, começam a fazer doação, começam a sustentar essas pessoas. Veja, quando eu trabalhei em centro espírita, os médiuns da casa sustentavam a casa. Então, mensalmente, era obrigatório aqueles que trabalham em prol de uma casa dar uma ajuda financeira. Essa ajuda financeira faz com que, então, a água, a luz, o aluguel da casa sejam pagos. O que é justo? O que é justo? Eles ganham financeiramente por isso? Não, não ganham. A experiência é observada. Show! Quando liga a câmera, eles começam a criar uma estrutura de pirâmide. Como visto pela venda de livros, como visto pela venda de santinhos, como visto, então, por uma estrutura como lanchonetes, guias turísticos, hotéis. Eles ganham por isso, direta ou indiretamente. E aí entra tudo como uma doação para um instituto religioso. Este instituto religioso não paga imposto, pois é uma doação. Como entra em doação, então, a casa acaba ganhando, mas e isso trafega em segredo de justiça, muitos processos contra médiuns na internet, o qual eles direcionam, então, essas riquezas para outras finalidades e muitas vezes para uso próprio. Isso aconteceu com diversos médiuns famosos que vieram na internet, tá? Mas as pessoas não entendem como a estrutura funciona porque nunca entraram em uma casa espírita para trabalhar.
elas somente vão para tomar um passe magnético e para falar com mortos, que muitas vezes nem estão lá. Então essas críticas elas são necessárias, Allan Kardec deixa bem claro, para criticarem sim aqueles então que propagam esses fenômenos sobre os auspícios então do nome espírita, para que as pessoas possam validar e ver o que é certo e o que é o errado. Ah, mas você está atacando. Não, eu estou mostrando o que acontece e eu falo para as pessoas, vão para o espiritismo. Não tem um vídeo no meu canal que eu não fale para as pessoas irem para o espiritismo. Não tem um vídeo. Não tem um vídeo. Sempre quando as pessoas me perguntam, pô, Tispo, porque você indica o espiritismo? Claro que eu indico. Pois é um fenômeno, as pessoas têm que vivenciar o fenômeno. É assim que funciona a vida. Quando eu fui para a Umbanda foi uma escola maravilhosa. E de novo, eu falo para as pessoas, adentre a Umbanda. Sempre falo isso. A Umbanda foi uma das experiências mais bonitas que eu vivenciei, porque você vê a beleza das pessoas, você vê o esforço das pessoas, você vê as habilidades das pessoas em trabalhar o princípio da incorporação, em auxiliar outros dentro desse princípio e fazer com que a materialização dessas energias aconteçam. Ou seja, de eu atrair uma consciência, qualquer uma, que plasma sobre o viés de um Exu, de uma pombagira, de um Exu mirim, de um caboclo, de um boiadeiro, para poder trabalhar e auxiliar indivíduos. São pessoas que estão perdidas aqui. E o curioso é que eu trago literatura, que eu trago então ensinamentos, trago trabalhos acadêmicos e trago a minha vivência como médium de incorporação em centros espíritas. Sim, eu trabalhei como médium de incorporação em centro de Umbanda, para poder então dizer o que eu vi. A materialização desses seres, ou seja, a manifestação dos mesmos sobre nós, é vista pelo médium como uma pessoa normal. Ou seja, não tem rabinho nem chifrinho, muitas vezes não vem nem pelado, não usa cocar, nada disso. A materialização ele acontece junto ao nosso fenômeno de crença, pois eu quero que ele se manifeste assim, e não é. Pessoas que trabalham na Umbanda sabem exatamente que é assim que acontece, são simplesmente espíritos que estão aqui perdidos, o qual eu vou utilizar dessa ferramenta para poder plasmá-los. Os mesmos espíritos que são vistos como caboclos na Umbanda, eles são vistos como seres de branco dentro do espiritismo kardecista. São os mesmos. São os mesmos. E eu trago essa literatura, trago esse ensinamento para as pessoas. Existe algum problema nisso? Nenhum. Existe uma beleza na Umbanda? A Umbanda é maravilhosa e eu sempre falo para as pessoas, adentre. Ah, mas você está falando mal. Não, você é que não sabe escutar. Eu estou falando a minha experiência e aquilo que é real. Você não sabe diferenciar o que é real porque o seu viés de crença não aceita a realidade. A realidade é, tira sua bunda da cadeira, entre, fique 10 anos, que nem eu fiquei, trabalhando em centro espírita. Mas as pessoas não fazem isso. Elas querem aplaudir o fenômeno de longe e passam a acreditar no que os outros falam. É isso. A experiência, ela é sua. O fenômeno, ele é seu. Só que ninguém quer fazer isso. Porque o papai e a mamãe não deixam, ou porque a pessoa tem medo, ou porque, é muito tempo ficar 10 anos trabalhando numa instituição. É muito tempo, cara. Se você sair do Instagram, você vai ver que você consegue ficar 10 anos na Umbanda. Só você saindo do Instagram, já é o suficiente. Tá? O tempo que você gasta vendo essas merdas, poderia fazer com que você tivesse a experiência de poder estar dentro de um lugar tão bonito, atendendo uma sociedade, uma comunidade. Então não existe nada ruim. O que existe é só uma má interpretação das pessoas em criar deuses onde não existem. Islã, nunca falei do islamismo. Por quê? Porque eu não tenho prática no islamismo. O único conhecimento que eu tenho foi da pós-graduação em ciências das religiões e, claramente, da teologia em religiões comparadas. Somente isso. Me relacionei com mulheres do Islã, que são maravilhosas, as mulheres árabes são incrivelmente lindas, mas eu não consegui adentrar em suas comunidades. Por quê? Porque eles são fechados, porque eles são isolados, porque eles não permitem esse livre acesso de pessoas que não são árabes ou pessoas que não pertencem ao islamismo, por, obviamente, proteger a sua crença. Não tem nada de ruim nisso.
mas eu não conheço o Islã, então nunca falei do islamismo. Frequentei o judaísmo por 2 anos, mais ou menos isso. Frequentava a editora Sefer, que é maravilhosa, fica lá no Campos Elíseos, e frequentava uma sinagoga. Os ensinamentos deles são maravilhosos, eles são extremamente receptivos, porém, se você não é judeu, você vai estar perdendo seu tempo. O que eu falo, eu vejo, eu acho o cúmulo, por exemplo, é pessoas prostituindo cabala, pseudo-rabinos da internet, pseudo-seres da internet, tá? Ali querendo prostituir. Ah, porque eu vou ensinar cabala financeira, cabala da prosperidade, cabala para crescer cabelo, cabala para não sei o quê. E você fala para a pessoa, mas você é judeu? Não, não é. Mas você tem autorização, porque só um rabino pode ensinar cabala. Não tem. Então o que você está tendo hoje é a prostituição de ensinamentos do judaísmo. Por quê? Por causa de uma cantora chamada Madonna, que veio a público e falou, eu sou cabalista. Sendo que ela mesma seguia o Kabbalah Center nos Estados Unidos, que era de um cara que era excomungado. Ou seja, ele foi expulso dos países judaicos, né? No caso do Oriente, e foi expulso. Por quê? Porque o cara, ele simplesmente prostituía os ensinamentos. E eu fico bravo, e acho o judaísmo maravilhoso, mas o judeu não é cristão. E as pessoas acham que o judeu é cristão. Entende? Que, não, nossos irmãos cristãos. Vocês são burros. Aí sim, é burrice. Comprar ensinamento cabalístico de um cara que não é judeu e não tem autorização para comercializar isso, caracoles, vocês pedem para se chamar de burros. Essa é a verdade. Cabala é para cabalistas e cabalistas são judeus. Acabou. Então eu falo para as pessoas que compram cursos de cabala realmente merecem ser chamados de burros. Por quê? Porque eles não são judeus. Quem ensina cabala é um rabino. E a cabala só é ensinada para aqueles que ficam há muitos anos frequentando sinagogas. Anos estudando, anos frequentando, anos aprendendo o hebraico, anos dentro de uma comunidade judaica. E lembrando que judeu é aquele que nasce de um ventre de uma judia. Aquele que não nasce de um ventre de uma judia não é considerado um judeu apto a seguir ali a sua prática. Ele não é bem visto. Ele precisa fazer muitas vezes um processo de conversão. O próprio judeu existe, o judeu israelita israelense. Uma pessoa que nasce, obviamente, de um ventre judeu e que tem o direito de seguir, e outro que não quer seguir ou não tem o direito de seguir. Veja, é uma religião muito seletiva. E é uma religião que talvez seja 1%, 2% da população aqui no Brasil. Mas as pessoas querem aprender, querem prostituir, querem descobrir uma religião, sendo que elas não têm uma herança judaica em seu DNA e nem é filho de uma judia para poder seguir. A gente tem ali na internet um maluco, né, que hoje é um nazista e que se denominou judeu, porque ele foi fazer um exame que dizia que ele, dentro da composição do DNA dele, tem sangue judeu. Veja, se o cara entra numa sinagoga, ele é ridicularizado. Na hora que os caras perguntarem qual é o nome da tua mãe, minha mãe tem um sobrenome italiano, eles vão falar, mas deixa eu ver aqui a estrutura da sua família. Ele não é nascido no ventre de uma judia. Ele não pode, mas ele se autodenomina o que ele não é. Ele é um nazista, mas ele não é um judeu. Então é isso que eu falo para vocês. Mas as pessoas querem incidir a erros. E o que eu vejo são os magos da internet prostituindo ensinamentos que são extremamente valiosos para uma religião. E é uma religião extremamente valiosa para os estudos econômicos, políticos, sociais e culturais de toda uma história. É isso que eu brigo. Essa é a minha questão. Entendem meu ponto? Religião é maravilhosa. Mas quem estraga, então, são esses pseudo-magos da internet que comercializam, prostituem ensinamentos que eles não têm respaldo para isso. Por quê? Porque grana. E, obviamente, a sociedade israelita não vai processar esses caras. Eu acho que quase que esse nazista foi processado. Quase. Tá? Não tenho certeza, mas ele merecia um processo. Muito bem.
Dentro das religiões, então, eu falei sobre o cristianismo, falei sobre a Umbanda, que eu passei, Quimbanda e Candomblé, eu não falo, porque eu nunca passei por elas. Então eu não tenho por que falar da Quimbanda. Tanto que eu não tenho vídeo sobre Quimbanda, não analiso quimbandeiros, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado quando a gente vê as pessoas se autodenominando o que não são. Muitas pessoas viram para mim me chamar Mestre Rodrigo. Eu não tenho mestrado. Eu, por enquanto, não quero fazer mestrado. Eu fiz dezenas de pós-graduações. Por quê? Porque eu achei tão fácil. Eu achei muito legal. Eu me reciclei de uma maneira monstruosa fazendo tantas pós-graduações que eu zerei as pós que eu queria. Eu zerei as pós. Eu fiz pós em MBA em gestão hospitalar. Eu fiz pós em microbiologia. Eu zerei a pós. Eu zerei. Não existe mais pós-graduação. Acabou para mim. Acabou. Eu fiz direito constitucional, eu fiz direito contratual, eu fiz um monte. Tá? Um dia vai ter um vídeo só sobre isso no canal. E foi maravilhoso. Eu me reciclei como indivíduo. Eu achei maravilhoso tudo. Não tenho viés de fazer mestrado. Por quê? Porque eu tenho essas belezas atrás de mim, que são 3 lindas guitarras, que eu estou louco para poder compor, trabalhar e fazer todo um processo de aprendizado musical com pessoas maravilhosas que eu adoro, Rafael Neri, sabe, tem pessoas assim, músicos que eu acho sensacionais, que eu quero explorar o conhecimento desses caras para poder compor. Então eu falei para mim mesmo, eu vou terminar todas as minhas pós-graduações para eu ficar só na música. Então eu estou terminando todas as pós em psicanálise, termina agora em janeiro, tá? Eu termino grande parte das pós em psicanálise, psicologia forense, psicanálise e psicologia, psicobiologia, e em abril eu termino especialização em psicanálise, a segunda pós-graduação em ciências políticas, eu tenho 2 pós em ciências políticas e assim vai. Mas até o meio do ano eu termino. E tem uma que é complicada, que é psicopatologia clínica e que eu estou terminando, tá? Termina também em abril. Psicopatologia clínica. Então assim, eu zerei isso. E eu quero ficar somente na música. Então eu não quero fazer mestrado. Por enquanto eu não quero, tá? Então eu não sou mestre, tá? Eu não quero ser chamado de mestre. Eu sou um professor. Sim, eu tenho docência e ensino religioso, 2. Então eu posso ser chamado de professor. Quando eu vejo um cara ser chamado de mestre dentro de uma religião de matriz brasileira, tá? Brasileira, eu dou risada. Por quê? Porque ele não tem mestrado para ser chamado de mestre. Aqui no Brasil nós temos uma estrutura muito rigorosa para aqueles que são brasileiros ao se autodenominarem então mestre. Mestre do quê? Quem te autodenominou mestre? Quem que te colocou como mestre? A pessoa que olha e fala, não, eu sou mestre. Por quê? Porque assim eu quero ser chamado. Então assim, academicamente o cara não é mestre de nada. O cara pode ser mestre do clubinho dele. Mas até mesmo dentro de religiões brasileiras, outros vão questionar. E eu já vi pessoas questionando, os pseudomestres da Quimbanda, pseudomestres do Candomblé, onde muitos questionavam, falavam, mano, esse cara não tem preceito nenhum. Então a gente tem que tomar muito cuidado com quem a gente está lidando. No Oriente, você pode ter mestres com o intuito deles serem professores. Por exemplo, o budismo, tá? O budismo, ele possui mestres. Por quê? Porque a grande maioria dos professores budistas, que são colocados então como títulos como os Rinpoches, eles fazem um processo de escolaridade dentro de uns templos budistas, onde eles podem ficar 10 anos estudando mesmo, e eles estudam fatores históricos, políticos, econômicos, matemática, eles fazem todo um processo, eles vão para uma universidade na Índia, e na Universidade da Índia eles se especializam cada vez mais para poder ir para o mundo. Então, dentro do viés deles de escolaridade, pois eles têm esse viés de criar pessoas educadas, ou seja, uma educação, eles tratam essas pessoas como mestres. Por quê? Porque nós estamos falando de pessoas que são muito pobres, pessoas que vieram do nada, filhos de agricultores camponeses que só têm aquela terra para poder sobreviver. E é uma honraria para eles poderem ir para os templos, formar pessoas e essas pessoas irem para o mundo para ensinar. Então, sim, lá no Oriente, eles podem ser chamados de mestres, pois eles se tornam professores.
Aqui no Brasil, para brasileiros, é uma outra visão. Então a minha crítica, ela passa a ser cultural, face à estrutura aqui no Brasil, como é apresentado. A religiosa, porque é o clubinho dos caras. Dentro do clubinho dos caras, eles se autodenominam mestre, sem ter preceitos reais para mestre. E ele, então, propaga ensinamentos baseados do rabito dele. Diferente de uma estrutura que vem por 3.000, 4.000, 6.000 anos, como visto pela Igreja Apostólica Romana, pelo próprio judaísmo, pelo islamismo e pelo budismo e o hinduísmo, que é uma das religiões mais antigas do mundo, é o hinduísmo. Hoje o registro se dá pelo hinduísmo. Então o hinduísmo, ele perpetua o budismo, que depois em comum vai surgindo então o hebreu, para depois o judeu, para depois o cristão, e depois nessa intersecção surgiu o Islã. Em tese, academicamente falando, o Islã seria uma das religiões mais novas criadas dentro do preceito de eto, mito e rito, que cria-se então essa estrutura. Aí vem outras pequenas religiões que partem então de princípios de seitas, como por exemplo o satanismo. Nós temos então o espiritismo que surge por uma doutrina. Dessa doutrina, então, se perpetua hoje uma religião, mas ramificada no Brasil, pois na Europa ela deixou de existir. É pouquíssimo. Hoje nós temos muito mais o Islã predeterminando na Europa. Então, precisamos tomar muito cuidado com isso. Eu sou sempre a favor das religiões. Sempre. Porém, os representantes dessas religiões vistas no Brasil é que são questionados. A igreja tem o seu viés. Para que você estude as 7 etapas da fase da igreja e conheça cada uma dessas etapas, tá? Cada uma delas, desde a apostólica, tem as missões que aconteceram, toda a parte do iluminismo que afeta, então, a religião, né? Ou seja, questionou-se o princípio da fé. Nós temos o patrístico, que foi um movimento muito importante. Nós temos, então, os puritanos, todos esses movimentos que infringiram as estruturas da igreja para depois a composição das ramificações e do neopentecostalismo visto a partir de 1900 aqui no Brasil. Então temos que estudar essas estruturas para ver a fragilidade das pessoas que estão por detrás de um viés religioso. Muitas vezes o viés é bonito, mas atrás nós temos pessoas que estão pregando homofobia, nós estamos pregando racismo e outras. É isso o meu viés de combate. Mas as pessoas não sabem entender. Quando o Rodrigo fala daquela estrutura, daquela igreja, que o seu representante máximo, o líder máximo, prega o racismo, eu sou contra aquela instituição. Pois o líder máximo dela, como Alexandre Valadão, sobe no púlpito para pregar o quê? Racismo, homofobia, misoginia. Aquela instituição é podre, porque o líder não foi questionado, porque os outros que estão abaixo concordam com o que o cara está falando. Ao invés dos caras falarem, não, desculpa, esse cara aqui ele está mostrando então o seu recalque e nós vamos tirá-lo, já que ele errou, não, eles entram como um acordo dizendo, é isso mesmo. O meu viés é, aquela igreja então tem um viés podre, deveria ser destruída. E dar chance às igrejas que querem pregar realmente a palavra de Cristo, as palavras verdadeiras, o preceito verdadeiro e único predeterminado pelo seu líder religioso, para uma população carente. É isso que eu sempre falo nos vídeos. Porém, as pessoas não entendem. Então as pessoas vão falar, o Rodrigo é contra as religiões. Não, você que é burro. Eu quero que todo mundo propague esse vídeo para mostrar que não. As igrejas, as estruturas, as religiões, elas têm um princípio extremamente importante para todo um estudo acadêmico. Desde a origem, desde o princípio histórico. Nós estamos falando de estruturas de 6.000 anos para cá. O que é um mais-valia monstruoso para estruturas sociais. Porém, os seus líderes são criminosos. Líderes vistos na internet. Hoje mesmo saiu uma matéria de um pastor que foi cúmplice de assassinato de um prefeito. Cara, essa estrutura dessa igreja, desse pastor, tinha que ser demolida. Demolida. Por quê? Porque a igreja é podre. Essa estrutura é podre. É isso que eu falo. Sabe? Dá chance para aqueles que realmente querem pregar a verdade. E não aqueles que são criminosos. Isso é o meu ponto.
Entende? Então eu falo para as pessoas, vão para as instituições religiosas e tenham experiência do fenômeno religioso. Não deu certo? Troca de religião. Ah, vou para o cristianismo. Fiquei lá, vi um discurso de um padre pedófilo, um padre ruim, ou um pastor criminoso. Eu saio daquilo. Eu vou para uma outra religião. Eu vou para o espiritismo. Foi para o espiritismo, viu, sei lá, alguma coisa que não gostou, viu um ato racista, viu uma psicografia falsa, questionou, eu vou para a Umbanda. Pô, gostei da Umbanda, achei legal, o negócio é legal e tudo mais. Vi algo que eu não gostei na Umbanda. Vi uma incorporação falsa, ou eu vi algo que eu não me atentei, não gostei, eu vou para o budismo. E assim vai. Entende? Não se deixe abalar por causa de uma estrutura religiosa. Vá descobrindo outras verdades, outras estruturas, para que vocês possam, então, vivenciar todos os fenômenos, depois de 20 e 30 anos, colocar em cima da mesa e falar, tive todas essas experiências, gostei e não gostei, que nem eu fiz. É isso. É isso. Agora, propagar que eu sou contra a igreja, cara, eu não sou contra a igreja. De jeito nenhum. Eu sou contra o viés do padre, o pastor, que sobe no púlpito e prega crimes dentro daquela estrutura. Sendo uma igreja, vamos lá, uma unidade batista. Cara, se o cara é racista, se o cara é homofóbico dentro daquela estrutura, aquela estrutura é podre. Ela é podre. Porque ela infectou 100, 200, 300 pessoas que estão escutando aquele discurso. Ou vocês esqueceram daquele aquele verme que veio dos Estados Unidos para o Brasil, num evento de uma igreja em Brasília, e que pregou homofobia, e as pessoas ficaram dançando, gritando, em nome de Deus, falando, nossa, é isso mesmo. Foi um evento em Brasília, e o cara ganhou 100 mil, 200 mil, 300 mil reais, enfiou no bolso e foi para a estrutura dele, nos Estados Unidos, que é uma igreja batista. E essa igreja batista está sendo processada por pedofilia. E o cara veio para o Brasil e foi aplaudido. E o Ministério Público não fez nada. Não prendeu o cara. O cara subiu no púlpito e falou. Ele pregou lá com aquele dubladorzinho dele, pequenininho, que ficava gritando do lado também. Ninguém deu voz de prisão pro cara. O cara veio pro Brasil pregar, então, homofobia clara num discurso monstruosamente nojento. E ninguém fez nada. Quem é que vai tocar no americano, não é mesmo? Temos medo de sanções. Vai que o Trump fode a gente, mais do que já fode. Esse é o ponto. É isso que eu falo. As estruturas podres que pregam isso devem ser condenadas. As pessoas têm que se adequar em 2024 e respeitar a orientação sexual das pessoas, respeitar a cor da pessoa, respeitar o indivíduo. Nós não estamos na Idade Média. Nós não estamos. Isso eram preceitos da Idade Média. Mas é muito ruim. Tá bom? Então é isso. Eu quero que as pessoas entendam aquilo que eu falo. A religião é maravilhosa dentro de um estudo de fenomenologia. Vivenciem a religião, mas não vivenciem as falhas daquele que sobe num púlpito e prega preconceito contra terceiros. Se você vê isso, levanta e vai embora. Essa religião não tem aquilo que você precisa. Esse é o ponto. Tá bom? Então é isso. Eu agradeço de coração. Muito obrigado por assistir o vídeo até agora. Como recadinhos finais, todo mundo que sabe que eu, Rodrigo, sou um terapeuta, um psicoterapeuta alternativo. Eu sou licenciado nacional e internacionalmente por institutos que me habilitam, me capacitam, para que por meio de técnicas complementares eu possa complementar a medicina e não substituir. Complementamos junto aos tratamentos das enfermidades física, emocional, mental, bem como as limpezas de casas, análises de casas. E para aqueles que querem passar por isso, devem encaminhar o e-mail para limpezadecasas@gmail.com. E lá vocês vão obter todas as devidas informações, bem como os respectivos valores. Sim, eu cobro por quê? Porque eu sou um profissional das práticas integrativas complementares. Para aqueles que querem ajudar o canal, nós temos 3 formas de donation: PayPal, Seja Membro e Valeu. Os 3 encontram-se aqui abaixo. Basta você clicar em qualquer uma dessas abinhas e você pode doar o valor que você quiser ou puder. E por último, nosso site, casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês nos próximos vídeos e bons sustos a todos nós.